Doutor Sérgio, existem refluxos diferentes, né? Causas diferentes, né? Falamos do que é normal, falamos do que é doença, mas quais os outros tipos? E quais as outras possibilidades da criança ter refluxo? Bem, lembrar que a gente falou, né, que a criança pode regurgitar e tudo, isso é normal até certo ponto, se não trouxer complicações ou sintomas, afetar a qualidade de vida ou seu desenvolvimento, né? Mas também, Juliane, quem está assistindo, a gente tem que lembrar que tem refluxo que parece que não tem. É o famoso refluxo oculto, né? Porque, assim, refluxo é quando o que está no estômago volta, ele sobe, né? Mas não precisa, né, não é necessariamente atingir a boca e ser eliminado. Se o conteúdo do estômago fica mais tempo no esôfago, isso por si só é o refluxo gastroesofágico. Não é refluxo gastro-oral, né? É gastroesofágico. É comum que haja eliminação, mas às vezes não vai haver. E aí vai ter que existir um grau de suspeição grande do pediatra para poder lembrar dessa possibilidade, né? Para entender que aqueles sintomas que a criança está apresentando são consequência de um refluxo que não está sendo exteriorizado. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. Como é que é feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico ele é feito clinicamente, né? Não é necessário o exame para fazer o diagnóstico, geralmente, né? Até há aquele caso que vai precisar, mas isso é exceção à regra, não é o mais comum. O diagnóstico é feito baseado na história que a mãe conta e o pai, né? E no que você também observa ali do exame fixo da criança, né? Se a mãe fala que regurgita com frequência, né? Então já tem o refluxo fisiológico e se tem as complicações já comentadas antes, aí o refluxo doença, né? Ou quando não tem o refluxo exteriorizado, né? Ela não elimina, não golfa, não vomita, mas aí tem sintomas, né? Ou complicações que podem ser atribuídas, por exemplo, uma criança que não ganha peso, né? Você vai investigar as causas, uma das causas pode ser a doença do refluxo. A criança que está com anemia, por que está com anemia? Né? Não está ingerindo, não está mamando, não está ingerindo ferro, ou está perdendo esse ferro porque o estômago está inflamado, o esôfago também, né? Então você pensa nessa possibilidade, né? Então em bases clínicas. Raramente você vai, uma criança maior principalmente, né, submeter a uma endoscopia, só que aí já é exceção. Até os gastropediatras, eles são muito criteriosos, né? E é bem comum que, diante de uma criança com essa hipótese diagnóstica, se faça o tratamento sem endoscopia, né? Se faça baseado só no que você encontrou na consulta, nos sinais e sintomas. Existem, então, refluxos mais graves que pode chegar a necessitar desse exame, né, de endoscopia? Sim, a depender da idade, da gravidade também, né? Você vai lançar a mão de um exame como esse. Tem um exame que mede a acidez, né, que é a pH-metria, pH de acidez, né? Lembrar das nossas aulas de química, né? Brincadeira, pessoal, não precisa lembrar não. Então, um exame que mede a acidez do estômago do esôfago, né? Coloca-se uma sondinha no esôfago e essa sonda fica lá 24 horas, né? Medindo a acidez. Isso aí também é uma coisa mais rara de se fazer. Existe um exame que você dá um contraste para a criança engolir e aí ela vai para uma clínica engolir esse contraste, faz uma radiografia e vê o formato do esôfago e do estômago, né? Isso também pode ser feito. Tem a cintilografia, né, que também pode detectar o refluxo do que tem no estômago para o esôfago, né? É um exame de medicina nuclear, que aqui em Pix, por exemplo, não faz, só faz em grandes centros, né? Então, a depender do caso, exames podem ser solicitados, mas a maioria não vai precisar de exames, os exames não são necessários, você pode fazer o diagnóstico baseado no aspecto clínico, né? E ter uma boa resposta. E pode causar problemas ainda mais graves, o refluxo, problemas de saúde respiratória, estomacal, por conta desse refluxo que não foi tratado? Pode, né? Pode sim, pode levar a um quadro de perda de peso, ou não ganho de peso, né? Porque, imagine, a criança ela vai começar a recusar a alimentação, né? E aí ela vai mamar menos. E aí, consequentemente, ela não ganha peso, até perde peso às vezes. Ela pode acontecer um quadro de anemia, né? Porque, assim, uma causa importante de anemia é quando o ferro que está contido nos alimentos e no ferro que é suplementado não é absorvido adequadamente para
para o sangue, né? Não passa para o sangue. E o refluxo gastroesofágico pode causar isso aí, né? Também pode acontecer de ter problemas respiratórios, né? Um broncoespasmo, né? A acidez sobe do estômago para o esôfago, atinge lá a região da garganta e pode voltar para a via aérea, né? Ali para a traqueia, para os brônquios e para os pulmões. Até pneumonias de aspiração podem acontecer, né? Devido à questão do refluxo. Então, complicações podem acontecer, sim. Era uma coisa que eu me preocupava muito, era aspirar, né? Porque às vezes vinha pelo nariz e quando vinha pelo nariz eu ficava bem preocupada. Já peguei a minha filha roxinha porque estava vindo essa regurgitação pelo nariz e era algo que eu lia que era para ficar sempre atento à criança com refluxo, né, doutor Sérgio? É bom ficar atento. Sim, é bom ficar atento, né? Isso pode acontecer, né? É até uma preocupação, né? Você mencionou a sua história, o seu relato, né, Juliane? E porque isso sim pode acontecer, né? Aí a orientação é você tomar, né, adotar as famosas medidas posturais que têm por objetivo diminuir, né, os fatores que levam o leite a refluir.